foi o processo de formação da chapa que resultou na atual gestão que a gente tem na Aspulv? A formação dessa chapa, ela aconteceu de uma forma inusitada, porque não havia a intenção de minha parte de assumir presidência, muito menos de compor diretoria. Assim como os diretores, conselheiros, também não estavam, né, nessa pretensão. Mas o que aconteceu? No dia do prazo final, para registro de chapa, não havia nenhuma chapa inscrita. Ninguém queria o sindicato. Ninguém queria assumir a responsabilidade de levar a luta sindical adiante. E aí, encerrou esse prazo, prorrogou esse prazo por mais 24 horas, que é o padrão. E aí, nessa hora que prorroga para 24 horas, a gente que já era da luta, eu me vejo nessa condição de dizer, e agora, o que a gente faz? Então, nós tentamos correr atrás dos companheiros que a gente já sabia, que tinha mais ou menos uma ideia afinada dentro das ações da Aspulv, mas assim, não houve uma harmonização e construção de uma chapa anterior, uma preparação inclusive que poderia ter evitado muito desgaste para todos nós, né? Mas era o que era possível. A gente não queria que o sindicato se tornasse uma associação, ficasse à mercê. Então, foi muito mais uma questão de dizer, a gente não tem outra escolha senão ir lá e abraçar essa causa, cada um dos colegas foram levados aí a laço, a não ser essa, de nos colocar à disposição. E aí foi uma loucura, porque em 24 horas você construir uma chapa de 20 pessoas é realmente um grande desafio. Acho que esse foi um dos maiores desafios que eu já enfrentei, assim, nesses espaços que a gente participa. Houve também um diálogo constante com o Andes, inclusive presencialmente, por meio da participação em congressos, reuniões e outras atividades. Qual a sua avaliação sobre esse diálogo e como ele se refletiu na base? Na verdade, a ação de todos os sindicatos, né, dos docentes, eles são baseados nas questões que são postas pelo Andes, né, pela discussão dos congressos, dos encontros que se tem e as diretrizes que são colocadas ali. Então, a Aspulv se fez presente, né, com esse diálogo com o Andes, e isso traz para nós um reflexo bastante positivo, no sentido de que tínhamos conexões diretas que nós podemos fazer. Nós trouxemos o presidente Andes aqui, e esse diálogo ele foi muito importante para que a gente pudesse concretizar essas ideias que tinham naquele momento, todas as ações propostas para a nossa AD. E visibilidade para a nossa AD também, isso é importante. A Aspulv tem uma visibilidade hoje de renome dentro do Andes, de um sindicato de luta, de um sindicato de ação. O Andes vem indicando às ADs a construção de mobilizações locais. Em 2019, por exemplo, a gente teve greves de 24 e 48 horas. Qual que é o seu balanço sobre a atuação da Aspulv nessas mobilizações e em outras atividades do tipo? Olha, todas as mobilizações da Aspulv, elas seguiram esses calendários nacionais e em todas elas nós fizemos ações coletivas, participando com Quem Luta Educa, ou seja, com todas as outras entidades, os movimentos sociais. E nós não perdemos o trem da história. Em todos os momentos a gente estava presente. E o que a gente pode dizer da própria participação da Aspulv é até o destaque no cenário nacional e internacional. Vamos lembrar que agora da foto do guarda-chuva, que naquela chuva, no 30M, como que a Aspulv também, como entidade que participou e que construiu aquele movimento, ela teve essa expressão, essa visibilidade, né? Então, nas questões tanto nacionais como locais, a gente conseguiu se fazer presente. Nesses 2 anos, a Aspulv foi parceira em mais de 30 projetos, sejam eles de movimentos sociais, projetos culturais ou científicos, para a gente citar alguns exemplos. Por que manter essas parcerias foi importante? Essa é uma pergunta bem interessante, até porque entendem que hoje, se a Aspulv tem esse estreitamento de laço com os movimentos sociais, é porque eu tenho essa pegada, eu tenho essa área de atuação, eu tenho essa liderança, mas não, gente. Isso segue a proposta do Andes. Esse estreitamento de laço com os movimentos sociais, esse estreitamento de laço com a comunidade, ele faz parte dos princípios do Sindicato Nacional e a gente apenas segue também, é evidente, trazendo uma reflexão para a nossa realidade, mas assim, é fundamental a gente fazer um trabalho coletivo, é fundamental que a gente faça esse diálogo e, mais ainda, essa gestão tinha um propósito, a gente queria estreitar os laços entre a UFV e a cidade, a comunidade Viçosa, e eu acredito que isso foi fundamental. Hoje, a gente desafia perguntar a qualquer pessoa na cidade, o que é a Aspulv? Qualquer cidadão viçosense hoje vai saber quem que é a Aspulv.
Com pouco menos de um ano dessa gestão, as finanças das PUVs sofreram um grande baque, né, que foi o fim da contribuição em folha imposta pela medida provisória 873. Foi preciso reorganizar as contribuições, as despesas do sindicato, de modo a se adequar a essa nova realidade. Como que está hoje a questão financeira das PUV e como que foi esse processo de readequação? Olha, esse processo para a gente foi muito difícil, porque todos fomos pegos em pleno carnaval com uma medida provisória que cortava a contribuição sindical da folha e isso trazia para nós a necessidade emergente de criar alternativas. Então, a gente tinha dois caminhos. Um caminho, né, era a gente esperar que isso fosse resolvido, e a ASPUV já tinha algumas questões pendentes de cadastro, isso dava uma lentidão também nesse processo. Ou a gente esperava isso acontecer com a liminar, e nem a liminar apenas nos favorecia, ou a gente criava uma estratégia para definitivamente ser autônomo. Os sindicatos têm autonomia com relação à sua cobrança. Então, foi um período muito difícil, porque a gente precisou, em algum momento, a gente teve renda zero. A gente teve mês de março que foi arrecadação zero. Um sindicato que tem compromissos com funcionários, com contratos e tudo, e de repente o sindicato tem uma renda zero. E isso foi pesado de fazer a gente não dormir, né? E é nesse momento que a gente faz as readequações necessárias. A gente olha no quadro de funcionários aquilo que realmente precisava ser feito, né? Mas, acima de tudo, a gente investe com todas as forças na questão de que os nossos sindicalizados pudessem ter a ligação direta com a ASPUV para efetuar os seus pagamentos. É como se a gente destruísse a figura do Estado como atravessador. Então, a gente não tem mais cobrança em folha, aí a gente passa a ter cobrança em débito em conta, e isso, assim, foi, né, para a gente muito desafiador. Né, criar essa proposta, fazer isso em tempo hábil e não repassar esse prejuízo todo para os nossos sindicalizados. Então, foi um momento muito terrível no país e que a ASPUV conseguiu dar conta muito bem. Em hora nenhuma deixamos de cumprir nenhuma de nossas atividades em função desses gastos. As discussões da ASPUV ultrapassaram apenas aquelas que interferem diretamente na carreira. Expandiram-se, por exemplo, para questões étnico-raciais, de gênero e serviços públicos de modo geral. Isso se deu, por exemplo, com a constituição de 4 grupos de trabalho. Por que essa gestão entendeu ser importante pautar esses outros debates? Na verdade, só falando um pouco dos GTs, a importância dos GTs, né? Os GTs, na verdade, eles dão esse alinhamento para que a diretoria e o conselho tenham essas discussões um pouco mais amadurecidas. Todas essas questões que foram colocadas aí sobre gêneros, questões étnico-raciais e todas elas também ligadas ao próprio processo do servidor público, elas foram fundamentais para subsidiar as ações que a gente teve, para a gente tomar decisões com relação à participação que a gente teria ou não em determinados projetos, em determinadas ações coletivas. Então, deu esse suporte para que a gente pudesse trabalhar, para que a diretoria tivesse um norte dessas discussões muito mais aprofundado. O Comitê Quem Luta Educa foi um importante fórum de discussão apoiado por essa diretoria. Qual foi a importância dele para a luta sindical na cidade e também na região? Olha, Quem Luta Educa é fundamental. Fundamental. Se a gente dissesse hoje, eu, como presidente das PUC, se eu dissesse que todas as ações que aconteceram de luta, de enfrentamento, sobretudo as ações de rua, de linha de frente, elas aconteceriam com um sindicato sozinho, eu estaria aqui mentindo. A ASPUV não daria conta, a ASAV não daria conta, a Census não daria conta sozinho. Então, Quem Luta Educa, ele tem esse papel fundamental de congregar, de articular, não apenas as entidades sindicais, como a ASPUV, mas, sobretudo, os movimentos sociais, as outras entidades representativas. Então, assim, o Quem Luta Educa é fundamental, até porque nós que entramos nessa gestão, muitos de nós saímos do Quem Luta Educa, né? É de lá que nós viemos, foi com Quem Luta Educa que nós conseguimos resistir dentro do sindicato em determinado momento em que nós entendíamos que aquela proposta não estava mais afinada com aquilo que a gente acreditava. Então, Quem Luta Educa é fundamental. Essa gestão tem a ver com pessoas do Quem Luta Educa que disseram assim: olha, não tem nenhuma chapa inscrita, acabou o prazo, e agora a gente vai perder as PUV? Vai virar associação? Então, até nisso, Quem Luta Educa, a gente precisa reconhecer esse papel fundamental.